Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aulinha especial essa semana, né? Que é a semana de fechamento de notas. Já que nós estamos na semana de estudos intensivos, eu escolhi um conteúdo da matemática que causa muita polêmica, muito problema para todos os alunos em qualquer série, qualquer idade. São as frações. Ah, professora, mas frações é coisa de quinto ano, sexto ano, sétimo ano. Eu digo para vocês, frações é uma coisa de qualquer ano, qualquer série. Sempre os alunos me dizem assim: ah, meu Deus, mas tem fração? Puxa vida, eu não sei fazer contas com frações. Então, por que será, né, que as frações causam tanta polêmica? Eu acho que é porque quando foi ensinado fração, talvez vocês fossem muito jovens, né, ou talvez não tenha sido ensinado da maneira mais concreta. E aí você acabou não aprendendo direitinho. Mas sempre é hora da gente tentar aprender novamente, correto? Então vamos dar uma recapitulada em frações. Muito bem. O que é uma fração? Uma fração é uma divisão, uma relação que existe entre dois números inteiros, certo? Então a fração ela é um número racional, desde que ela tenha no seu numerador, no seu termo de cima, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, A sobre B. Então, esse número de cima, ele tem que ser um número inteiro. Um número inteiro. E o número de baixo também tem que ser um número inteiro. Só que o número de baixo jamais pode ser zero. Porque simplesmente, como a fração significa uma divisão por zero, aliás, uma divisão, né, de um número por outro, e não existe divisão por zero, então o número de baixo, que seria o que está no divisor, ele não pode ser zero, tá bom? Então é um número racional que representa a relação de A para B, onde o A e o B são números inteiros, tá? Pode ser negativos, isso não é problema nenhum, só que não pode ser quebrado. Por exemplo, 3/5 sobre 2/8, isso já não é uma fração, isso é só uma divisão. Então, uma divisão é um número inteiro dividido por outro número inteiro e somente o de baixo, que é chamado de denominador, não pode ser zero. Lembrando que o de cima, né, chama-se numerador e o de baixo chama-se denominador. Isso você cansou de ver quando estava na escola, lá no seu sexto ano da vida, correto? Muito bem. O que a fração representa? O que a gente tem que enxergar quando vê uma fração? A gente tem que enxergar um inteiro que foi partido em alguns pedaços e aí foi utilizado, né? Está se falando de algumas partes somente. Então, por exemplo, ó, eu poderia ter aqui, ó, até peguei um caderninho quadriculado para vocês verem melhor. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, um chocolate, né, aquele tradicional chocolate da escola, então vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um bem grandinho aqui, ó, 6 quadradinhos do meu quadriculado, certo? Isso é um inteiro, correto, pessoal? Tudo isso aqui é um inteiro. Se eu parti-lo em pedaços iguais, por exemplo, eu vou dividir aqui, ó, em duas partes. Então, como eu dividi em duas partes, o denominador é 2. E aí, se eu for utilizar, pegar, falar de, mencionar uma parte só, então o numerador será 1. Então, essa aqui é o que se chama de fração 1/2. Poderia ser um círculo, poderia ser um pedaço de qualquer coisa. Então, qualquer coisa que seja fracionável em partes iguais, eu posso representar e dizer que é uma fração. A gente desenha o famoso chocolate só porque é fácil de desenhar, certo? Se eu quiser comparar frações, por exemplo, quero comparar com uma outra fração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar do mesmo tamanho, né? Porque se eu desenhar de tamanho diferente o inteiro, eu não consigo comparar. Então, por exemplo, ó, vou pegar um outro chocolate do mesmo tamanho aqui, ó, vou até fazer embaixo aqui para aproveitar, tá vendo? E aqui eu vou dividir, por exemplo, em 4 partes. Então, se eu for dividir em 4 partes, eu vou ser esperta, vou dividir no meio primeiro e depois no meio novamente. Aí, ó, dividir em 4 partes, porque as partes têm que ser iguais. E aí, para eu ter uma fração, por exemplo, que tem o mesmo valor da de cima, quantos quartos agora, né? O denominador 4 agora, porque eu dividi em 4. Quantos quartos eu teria que pintar aqui para ter uma fração que fosse equivalente, que significasse o mesmo tanto que a de cima? Nesse caso seria 2, certo? 2 pedaços, ó. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, o numerador seria 2, então eu teria 2 quartos.
E aí eu posso dizer que a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4. Claro, né? Porque você viu que a parte pintada em 1/2 e a parte pintada em 2/4 é a mesma. Então, a fração em si, ó, 1/2, 1 de 2 ou 2 de 4 são iguais, representam a mesma coisa. Então, são frações equivalentes, certo? Eu poderia dizer que 1/2 é equivalente a 2/4. Uma propriedade interessante das frações equivalentes é que se eu simplificar uma delas, se torna outra. Por exemplo, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 também dividido por 2 dá 2. Então, frações equivalentes, quando eu simplifico uma delas, eu tenho a outra. A fração que não dá para simplificar, não dá para dividir ambos os termos por um mesmo número, é chamada de fração irredutível, tá? Então, essa aqui, por exemplo, é uma fração irredutível. Simples de ver. Por que irredutível? Porque não dá mais para reduzir, ela já está no seu mínimo. É o menor jeito de eu poder cortar e pintar para enxergar. Uma outra coisa sobre as frações equivalentes é que o seu produto em cruz é igual. Então, por exemplo, ó, se eu multiplicar aqui, ó, 1 vezes 4, ó, 1 vezes 4 dá 4. E se eu multiplicar 2 vezes 2, também dá 4. Então, essa é a maneira mais simples de eu descobrir se duas frações são equivalentes ou não, tá? Multiplicando em cruz, ó. 1 vezes 4 é 4, então 2 vezes 2 também é 4. Então, beleza, elas são equivalentes. Se aqui fosse, por exemplo, 2/3, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 3 seria 3, já seria diferente. Então, não seriam frações equivalentes. É a maneira mais fácil de eu descobrir se duas frações são equivalentes, correto? As frações, elas podem ser transformadas em números decimais. Então, os decimais, eles são intimamente ligados aos fracionários. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a fração 1/2 e eu quiser saber que número decimal ela representa, é simples. Só eu pegar e fazer essa continha aqui, ó. 1, que é o número de cima, dividido, que é o traço da fração, por 2. E aí eu vou fazer continhas de dividir. 1 dividido por 2. Não dá, porque 1 é menor que 2. Põe 0, para dizer que não dá. Ah, eu quero continuar a conta. Quer continuar a conta? Aumenta uma casa. Primeira vez que aumenta a casa é hora de pôr a vírgula. Aí continua. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, 1/2 escrito dessa forma é a mesma coisa que 0,5 escrito na forma decimal. Quem que não sabe, né, que 1/2 é igual a 0,5? Tudo bem? Mas é por isso, ó, porque quando divide 1 por 2 dá 0,5. Ah, e se eu dividir 2 por 4? Dá a mesma coisa, gente, ó. 2/4. Como 2/4 é igual a 1/2, então 2/4 deve ser igual a 0,5 também. Vamos ver se é verdade? Ó, 2 dividido por 4. Vou fazer a conta. Quanto é 2 dividido por 4? Ah, não dá, é menor. Põe o 0 para dizer que não dá. Para continuar, aumenta uma casa. Primeira vez que aumenta a casa, põe a vírgula. E 20 dividido por 4 dá 5. Ó, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Nossa, que surpresa! Também deu 0,5. Todas as frações equivalentes a 1/2 vão dar na divisão 0,5, porque todas elas vão representar metade de alguma coisa. 1 é metade de 2, 2 é metade de 4, 3 é metade de 6, 4 é metade de 8, 15 é metade de 30. Então, todas as frações que representarem 1/2 assim, quando divididas, vai dar 0,5. Tudo bem? Ah, se fosse outro... Então, toda fração é assim? Toda fração é assim. O que mais que a gente vai lembrar? Vamos lembrar do tal do número misto? Lembra do número misto, pessoal? Número misto. Ó, número misto. O número misto, pessoal, é um número que tem misturado com ele parte inteira e parte fracionária. Então, por exemplo, ó, 3 inteiros e 2 quintos. Ó, 3 inteiros e 2 quintos. Esse 3, pessoal, ele não fica aqui em cima na linha no rumo do 2, não, tá? Porque se ele ficasse aqui, você tinha que interpretar como 3 vezes 2 quintos. Então, o 3 é sempre no meio do rumo do traço da fração, tá bom? Isso é uma coisa que é um detalhezinho, mas na hora de fazer uma conta no vestibular, isso faz toda a diferença. Então, se esse 3 estivesse aqui em cima, ó, era 3 vezes 2 quintos. E 3 e 2 quintos, 3 inteiros e 2 quintos não é a mesma coisa e representa dessa forma, tá? Como que eu faço? O que são 3 inteiros e 2 quintos? 3 inteiros e 2 quintos são 3 inteirinhos e mais 1/4 inteiro, só que só tomados 2 quintos, certo? Por exemplo, se eu fosse fazer o desenho aqui do chocolate, faria assim. Deixa eu pegar outra cor.
3 inteiros. Como aqui são quintos, ó, eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil a minha vida. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Fazer facinho para mim, para facilitar a minha vida. 1 inteiro, ó. 2 inteiros, 3 inteiros. E como são 3 inteiros e 2 quintos, a gente precisa de mais um inteiro, só que não vai usar tudo, vai usar só 2 quintos. Como aqui é 3 inteiros de quintos, eu vou dividir em 5. Vou dividir todo mundo já para aproveitar o tempo. 2, 3, 4, 5. Tudo do mesmo tamanho. Então, 3 inteiros eu tenho aqui, ó. 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros. 3 inteiros estão aqui. 3 inteiros, ó. 3 inteiros. E os 2 quintos, ó, dividi em 5, 1 quarto inteiro e vou pegar 2. 1, 2. Então, esse aqui, 2 quintos. Então, 3 inteiros e 2 quintos representam tudo isso, ó. 3 inteiros inteirinhos e mais 2 quintos do quarto inteiro, certo? Existe uma regrinha que facilita a nossa vida, que é assim. Como que eu sei que fração que é essa, se eu quero saber sem esse inteiro na frente? A gente chama de fração imprópria. É só fazer aqui, ó. Você faz este aqui, ó, vezes este aqui, nessa ordem, ó. Esse vezes esse. E o que der, você soma com o numerador. Então, por exemplo, ó. 5 vezes 3 são 15. 15 mais 2 são 17. E conserva o denominador, quintos. Então, 3 inteiros e 2 quintos, que é um número misto, se não fosse na forma de número misto, fosse na forma de fração imprópria, para quem esqueceu classificação, é assim. Quando o número de cima é menor que o de baixo, chama fração própria. Quando o de cima é maior que o de baixo, chama imprópria. E quando tem o número na frente, é número misto, tá? Então, o que são 17 quintos? Vou te mostrar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, mais 5, 10, mais 5, 15. Então, até aqui tem 15 quintos, mais 1, 16, mais 1, 17. Então, aqui estão os 17 quintos, tá? Então, 3 inteiros e 2 quintos é a mesma coisa que 17 quintos. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quintos. Correto, pessoal? Então, isso é fração imprópria. A forma é de fração imprópria. Isso é a forma de número misto. E para transformar uma na outra é só fazer isso, ó. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Mantém o denominador. Professor, e se é o contrário? E se eu preciso, por exemplo, saber, sem fazer desenho, os 17 quintos, quantos inteiros dão? Fácil, fácil. Ó, você pega o 17, divide por 5, não é o que está escrito aqui, ó, 17 sobre 5? Aí você vai fazer conta. 17 por 5. Quantos 5 cabem no 17? 3. 3 vezes 5, 15. Para 17, 2. E aí você não vai aumentar a casa, pôr vírgula, porque você quer número misto, você quer dessa forma, ó. Aí você pensa, ó, como não tem mais nada para baixar, acabou a conta, não aumenta zero e põe vírgula, nada, ó. Então deram 3 inteiros e 2 quintos, que é o número que estava aqui, ó. Ó, esse vai ser o meu numerador e esse vai ser o meu denominador. Então, deu 3 inteiros e 2 quintos, tá? Ó, que é o número que estava aqui. Então, para chegar nessa fração, esse vezes esse mais esse. Ou faz os desenhos, né? Mas agora vocês não vão fazer mais, vocês estão no colegial já. E eu, o contrário, se eu tiver uma fração imprópria, como que eu extraio os inteiros? Como que eu faço o número misto? Eu divido, ó, 17 por 5 dá 3, sobram 2. Então, são 3 inteiros e 2 quintos. Tudo bem? Ó, é a mesma coisa. Correto, pessoal? Muito bem. E agora vamos aprender algumas operaçõezinhas com frações, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, operações. As operações com frações é que matam, né? Oh, meu Deus, quando tem que fazer operações com frações é a morte. Então, nada disso. Então, vamos pegar, por exemplo, a adição ou subtração, né? Lembrando que as regras de sinais para adição e subtração é a regra do tenho e do devo, certo? Nada de mais com menos, isso não. Mais com menos é para eliminar parêntese, para fazer multiplicação e divisão. Adição e subtração, a gente usa a regra do tenho e do devo. Então, sinais, a gente vai usar a regra do tenho barra devo. Muito bem. Então, vamos pegar um exemplinho aqui, para a gente começar. Exemplo.
Então, se eu tiver, por exemplo, que somar 3 décimos com 2 décimos e subtrair 5 décimos, por exemplo, tá? E ainda depois somar, nós estão vendo, né? 4 décimos. Então, tem uma adição, subtração, misturado ou não importa. A primeira coisa, pessoal, os décimos, é tudo décimo aqui. Então, se você soma, por exemplo, tomate com tomate, vai dar uma quantidade de tomate. Se você subtrair laranja de laranja, vai dar uma quantidade do quê? De laranja. Então, se você somar ou subtrair décimos com décimos, vai dar o quê no final? Décimos. Então, toda vez que tem que somar ou subtrair denominadores iguais, a gente mantém o denominador. Lógico, tá? Então, não faz a conta com o denominador. O denominador é o que você está somando. Somando o quê? Laranjas, tomates, décimos, oitavos, quintos. Tudo décimos, então mantém o décimos. E aí faz a operação em cima normalmente. 3 mais 2 são 5. 5 tira 5 dá 0. E 0 mais 4 dá 4. Então deram 4 décimos. Na verdade, você faz a conta só com os numeradores e mantém os denominadores, se eles forem iguais. Agora, 4 décimos, você pode fazer várias coisas. 4 décimos não é a mesma coisa que 0,4? Então, essa é uma maneira de fazer, ó. Dizer que isso aqui deu 0,4. 4 na casa do décimo. Como é décimo, já deu para fazer de cabeça. Ou você podia simplificar, ó. Simplifica isso aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 10 por 2 dá 5. Se eu dividir 2 por 5, adivinha? Dá 0,4. Tá? Então não dá para se perder. Não sei transformar direto em assim quando é décimo para cá. Beleza. Divide o de cima pelo de baixo que vai dar o 0,4. Certo? Professora, e se fosse, por exemplo, com denominadores diferentes? Então aí que bicho pega, né? Então, por exemplo, ó, 3 oitavos mais 1 meio menos 2 terços. E agora? Quando você soma oitavos com meios e tira terços, o que vai dar isso? Gente, isso não vai dar uma coisa que você imagina o que é. Você tem que matematicamente saber o que vai dar isso. Aqui, se eu tivesse desenhado um monte de chocolate, eu teria dividido todos em 10 partes. Pintado 3, pintado 2, pintado 5, pintado 4. Juntando, tirando, juntando. Então, ia dar décimos, porque estava tudo cortado em 10 partes. Agora, aqui não. Esse chocolate está cortado em 8, pintado 3. Esse chocolate está cortado em 2, pintado uma parte. Esse chocolate vai estar cortado 3 partes e pintado pintadas duas. Então, não dá para você fazer isso de cabeça. Sinto muito. A gente vai lançar a mão aqui do famoso MMC. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Ou seja, é um número, o menor, só para ficar fácil para nós, porque podia ser qualquer número que fosse múltiplo, tá, da tabuada do 8, do 2 e do 3 ao mesmo tempo. A gente usa o menor porque a conta fica mais simples, tá? Mas se você pensar num número que ele tanto divide por 8, quanto divide por 2, quanto divide por 3, numa boa, se você pensar num número, eu pensei no número que divide pelos 3 dá exato. Pode usar ele, depois você simplifica no final, dá na mesma, tudo bem? Como eu quero usar o menor número para fazer a conta mais fácil, o que eu faço? Eu tiro o MMC. Então eu venho aqui no cantinho e faço, ó, MMC de 8, fazer aqui, vai. 8, 2 e 3. Por que dos denominadores? Porque a questão é, oitavos com meios com terços vai dar o quê? Tá? Então é por isso que a gente tira sempre do denominador. MMC, ó, você vai dividir por números primos, ou seja, 2, 3, 5, 7, 11, até onde der. Então tem número par? Divide por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1. E o 3, se eu dividir por 2, dá quebrado, então eu não divido, eu abaixo. 3. Ó, ainda tem um número par, então ainda divido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 1 já não dá para dividir por 2, que é menor. E o 3 por 2 não dá exato, eu abaixo. Ainda tem um número que divide por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 1 é abaixo. E 3 por 2 não dá exato, eu abaixo. Ó, por 2 não divide ninguém mais. O próximo número primo é o 3 e tem um 3 aqui. Então, divido por 3. Os 1 continua 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Quando der tudo 1 é porque acabou o MMC. A gente passa um tracinho e multiplica um pelo outro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24.
que significa isso? Que o número 24, pessoal, ele é o menor número que é da tabuada do 8, do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Se eu usasse, por exemplo, qualquer número vezes 24, por exemplo, 24 vezes 2, 48. O 48 também é múltiplo de 8, de 2 e de 3. Se eu pegasse 24 e multiplicasse por 3, dava 72. 72 também é divisível por 8, por 2, por 3. Mas por que eu escolho 24? Porque é o menor. Mais fácil de fazer a conta com ele, mas podia ser qualquer número que dividisse 8, 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, vou lá e pego esse 24 e mando para todos. Então, um era oitavo, outro era meio, outro era terço. Cada um era uma coisa. Se eu usar o 24 para todos, fica todos com o mesmo denominador e acontece o que aconteceu em cima. Vai manter o denominador. Só que eu não posso agora, gente, como muitos alunos fazem, falar assim, eu achei o MC, deu 24. Agora eu vou copiar o 3, o 1 e o 2. Não! Gente, aqui são 3 de 8. 3 de 8 não é a mesma coisa que 3 de 24. Pega um bolo, corta em 8 pedaços, come 3. Pega o mesmo bolo, corta em 24 e come 3. Vai estar comendo muito menos. Então agora você tem que ver que números vão aqui em cima para ser equivalente aos que tinha aqui quando os denominadores eram outros. Então vamos lá. A melhor maneira de fazer isso, gente, é aquela continha velha, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Se você fizer isso, é um jeito prático de você descobrir o número que é, tá? Ó, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. Aí sim, ó, 3 de 8 é a mesma coisa que 9 de 24. Por exemplo, ó, o 8 para dar 24 multiplica por 3. Então, o 3 multiplicado por 3 dá 9. Tem muitas maneiras de descobrir esses números de cima, só que essa aqui é a mais fácil. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro, ó. Aqui é 24, aqui é 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12. Aí, 12 vezes 1 dá 12, ó, mais 12, mantém o sinal. Outra maneira de pensar, ó, se aqui é 2 e aqui é 24, 2 para 24 tem que multiplicar por 12. Então, 1 multiplicado por 12 também dá 12, ó. Tá vendo? Não é difícil. E o último, ó, aqui é 3. Então, você vai pegar o 24 e dividir por 3. 24 dividido por 3 dá 8. Aí, multiplica pelo de cima. 8 vezes 2, 16. Mantém o sinal, menos 16. Outra maneira, ó. Se aqui é 3 e aqui é 24, 3 vezes 8 dá 24. Então, 2 vezes 8 dá 16. Tudo bem? Então, o que não pode é pegar esses números que estão aqui, ó, e querer repetir eles aqui, já com o denominador mudado. Quando muda o denominador, mudam os numeradores também, tá? Então, vamos lá. Agora sim, ó, todo mundo tem o mesmo denominador. Eu vou e faço a conta com os números de cima. Pode multiplicar 9 mais 12, ó. 12 mais 9, não dá 21? 21 tira 16, dá 5. Então, deu 5 24avos. Mantém o denominador. Todo mundo é 24 agora. Tudo bem? Podia ter feito assim, ó. Devo 16 e tenho 12, devo 4. Devo 4 e tenho 9 para pagar, fico com 5. 5 24avos, pessoal, não dá para fazer nada, porque 5 só divide por 5, 24 não. Então, não dá para simplificar. O máximo que daria para fazer é para transformar em decimal. Para transformar isso aqui em decimal, também pode, ó, mas não precisa. Ninguém nunca pede isso, mas vamos dividir só para vocês verem, ó. 5 por 24. Não dá, professora? Põe 0. Aumenta uma casa, põe a vírgula. 50 por 24 dá 2. 2 vezes 24 não é 48? Para 50 faltam 2. Ah, quero continuar. Aumenta outra casa. 20 por 24. Ah, não dá. Põe 0. Quero continuar. Aumenta outra casa. 200 por 24. Quantos 24 cabem no 200? Ah, vão caber uns 8. Vamos ver se 8 dá. 8 vezes 4, 32. 32 para 40, 8. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Para 20, nada. Ó, não vai dar exata essa conta. Então, se quiser, pode colocar assim, aproximadamente 0,208. Mas isso não é obrigatório, o importante é terminar aqui. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz adição, subtração de frações. A gente vai terminar essa revisãozinha aqui. Outro dia a gente faz uma outra com a multiplicação, a divisão, potenciação de frações. Espero ter ajudado vocês, tá ok? Beijinho, até mais.